Olá, meu nome é Renan Nath Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. Hoje, na série O que é que faz, será apresentado os deputados estaduais, distritais e territoriais. Vamos lá! Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Então, quais são as condições de elegibilidade para ser tanto deputado estadual, quanto territorial, quanto distrital? São as seguintes: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de 21 anos, previsto no artigo 14 da Constituição Federal. Não está escrito exatamente lá sobre os deputados territoriais, porque os deputados territoriais são uma peculiaridade quando existem territórios no país. Como assim? O que é um território? O território é uma zona que é, vamos dizer, administrada pela União na esfera federal. Não é um estado, então não. Ele tem governador, mas não é um estado. E ele pode se subdividir em municípios também. Então eles são uma peculiaridade do estado brasileiro. Assim como o Distrito Federal. O Distrito Federal não é a capital do Brasil. A capital do Brasil é Brasília. O Distrito Federal, ele é um distrito federal. Ele une tanto as competências de um estado quanto as competências de um município. É assim, os deputados estaduais, eles atuam nas assembleias legislativas. Os deputados distritais, eles atuam nas câmaras legislativas do Distrito Federal. E os deputados de território, quando eles atuam dentro do território, eles atuam na Câmara Territorial. Então, o que vai fazer um deputado estadual, distrital e territorial? É o seguinte: o deputado distrital, ele vai fazer tanto as competências de um vereador quanto as competências de um deputado estadual. E o deputado territorial, ele vai fazer as mesmas competências de deputado estadual. Então, se você quiser entender o cargo de deputado distrital, você volta lá e assiste o de vereador de novo, depois que assiste esse vídeo. Aí você vai entender completamente como que funciona o deputado distrital. Mas vamos voltar. Eu vou falar aqui logo do deputado estadual. Vou falar aqui do deputado estadual e você aplica tanto para o distrital quanto para o territorial. Tá lá no artigo 25 da Constituição Federal que os estados, eles têm o poder de fazer a própria Constituição, as constituições deles, que vai ser proposta pelos deputados estaduais, votada, e ele tem as competências residuais. O que é? São todas aquelas competências que não são dos municípios e nem da União. Essas competências serão dos estados, e aquelas que a União autorizar por lei complementar o estado exercer. E também eles vão regulamentar, os deputados estaduais, a exploração de gás canalizado e também poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas de grupos de municípios limítrofes, ou seja, que fazem limite. Um limite que a fronteira é entre outro país e os limites são aquelas linhas internas que nós temos no nosso país. Justamente para ter uma organização e aplicação das funções públicas de forma mais eficaz. E como é a remuneração desses deputadas também? É pela seguinte forma de subsídio. Está lá no artigo 27, parágrafo 2º da Constituição Federal o seguinte: o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de no máximo 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe do artigo 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Ou seja, eles vão obedecer o teto remuneratório, eles vão reter imposto na fonte, esse imposto vai ser proporcional e também ele não poderá receber nenhuma gratificação e nenhum benefício
nenhuma bonificação, porque benefício é um monte que ele recebe, nenhuma bonificação a mais nesse subsídio. Então, quantos existem? O cálculo para a quantidade de deputados estaduais que vão existir é o seguinte. No próprio artigo 27 da Constituição Federal fala o seguinte: o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Ou seja, é assim. O Estado, ele tem, vamos dizer, 12 deputados estaduais, 12 deputados federais. Então, tu vai multiplicar por 3 essa quantidade e vai dar a quantidade de deputados estaduais que existem. Ou seja, se é 12, vão ter 36. E, por exemplo, um estado tem 13 deputados federais. Você vai multiplicar o 12 por 3, vai dar 36, e vai somar com esse mais um, que para dar 13, ou seja, se tem 13 deputados federais, vão ter 37 deputados estaduais. Quando chega em 12, para de se multiplicar por 3 e vai somando mais um da quantidade de deputados federais existentes naquele estado, que representa aquele estado, a população daquele estado. E por curiosidade, quantos deputados territoriais vão existir? Se um território, como a Constituição afirma, só pode ter 4 deputados federais, então a quantidade de deputados territoriais vai ser sempre 12 em cada território, na Câmara Territorial. E vamos ver as estatísticas do TCE aqui. Segundo o TCE, em 2018, foram 17.941 candidatos a deputado estadual para 1.035 vagas. E para deputado distrital, foram 981 candidatos para 24 vagas. E atualmente não existe nenhum deputado territorial, porque não existe nenhum território no Brasil. Atualmente. Não vai confundir com o território brasileiro, que o território brasileiro existe. Então é isso aí. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe, siga nas redes sociais. Isso aí. Até a próxima.